Olá, amigos! É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu tenho falado bastante sobre aprimoramento pessoal, sobre alcançar o sucesso, buscar a felicidade. E, como sempre, alguns questionamentos. Eu sou espírita, é óbvio, tenho muitos trabalhos na internet e continuo espírita. A doutrina espírita é base da minha formação espiritual. Mas formação espiritual é algo pessoal, é algo que faz parte da minha personalidade. E, particularmente, o espiritismo não se presta a ser imposto a outras pessoas, até porque a base do espiritismo é justamente a liberdade. O espiritismo, quando analisa o surgimento da alma, ele coloca que a primeira característica que define a independência do espírito é a liberdade. De maneira que, por princípio ideológico, em vista de eu ter abraçado essa filosofia de vida, é que a liberdade é muito preciosa para mim e cercear a liberdade de outra pessoa se torna repugnante, antiético, dentro dos princípios que eu escolhi para viver. Então eu acredito que o espiritismo não se presta a cercear a liberdade. E quando você o faz, você está sendo antidoutrinário, uma vez que o primeiro presente que você recebeu é a liberdade de consciência, a liberdade, inclusive, de errar. Toda vez que alguém conversa comigo a respeito que é importante eliminar, controlar, forçar, ou dizer, ou expulsar, ou qualquer palavra semelhante, ou o que eu acho mais terrível, pureza de qualquer tipo. Então, toda vez que algo desse tipo, desse gênero é colocado na minha presença, eu digo o seguinte: Deus permite? Quem sou eu para não permitir? Deus permite que as pessoas errem. Deus permite que você faça as suas escolhas, por mais perniciosas que sejam para você mesmo. E não tem limite? Claro que tem. Quando você faz uma escolha perniciosa que me atinge diretamente, eu tenho todo o direito de defender a minha posição, os meus bens, os meus princípios. Então, o limite é o limite de outra pessoa, nesse caso eu. Não é um limite aleatório, é um limite real. Você está causando dor. Você está me causando incômodo, você está me causando dificuldades. E eu tenho todo o direito de lidar com essas dificuldades da maneira que eu achar melhor. Eu posso fazer isso negativamente, reagindo à violência com muito mais violência. Eu posso crescer espiritualmente e reagir à sua violência como infantilidade e ignorar você como a criança que você é. Eu posso reagir a essa violência de maneira espiritual. Por exemplo, minha criança, deixa eu ajudar você a fazer isso direito. Ou seja, eu posso escolher diversas maneiras de lidar com o seu erro, porque é o seu. Mas eu não posso tirar o seu direito de errar se esse erro não está diretamente me atingindo. Então, por exemplo, você leva a mão com um objeto contundente. Deus permite que você tome essa atitude, mas eu tenho todo o direito de me defender. Eu tenho o direito de usar artes marciais, por exemplo, para evitar que você me golpeie. Eu posso fazer isso com truculência e devolver isso com uma violência ainda maior. Também Deus permite que isso aconteça. Eu poderia dizer que você começou isso, mas eu fui tão mais intensa que prejudiquei você de maneira permanente. E por mais que você tentasse me atingir, como eu tinha experiências em artes marciais, isso não teria o sucesso. Mas tudo isso é possível, é a liberdade. Então você tem a liberdade de errar. Se o seu erro atinge você mesmo, se for altamente prejudicial, eu pergunto de novo, Deus permite. Quem sou eu para não permitir? Até porque, se eu impedir você de realizar essa ação que lhe é tão prejudicial, por exemplo, essa escolha de parceiros, essa escolha de vida, essa escolha de comida, essa escolha de qualquer coisa, a força, usando a coerção,
em que eu vou ajudar essa pessoa. Imagine que nesse momento, por exemplo, mas nessa vida ela não morreu de doença causada pelo sal, porque você impediu ela de comer sal. No momento em que ela não estiver sob os seus cuidados, ou quando ela estiver livre da sua tirania, ela comerá quanto sal ela quiser e virá a falecer disso. Ou seja, mas ela morreu. Sim, mas ela exerceu o seu direito à liberdade de escolha. E quem foi que deu a essa pessoa esse direito? Deus. E você disse que acreditava na divindade, acreditava na sua sabedoria, na sua grandeza, na sua supremacia, na sua inteligência suprema, tudo isso. Então, se você acredita nessa entidade que tem esse saber e que estava presente no início dos tempos, você tem que aceitar que essa pessoa sabe o que o faz. E se ela permite que você exerça a liberdade de errar, é porque você tem direito a essa liberdade. Mas e o meu direito? Você tem o direito de impedir que a liberdade de outra pessoa prejudique a sua liberdade. Então, se nós trabalharmos para produzir uma coexistência pacífica, o que significa isso? Se nós pudermos nos relacionar eliminando a agressão, mas isso é impossível? Não necessariamente. Não entre adultos que entendem que compromisso significa literalmente mútua adequação das demandas. Vamos traduzir numa linguagem simples. Eu irei abrir mão de alguma coisa que não seja a minha prioridade, em nome de algo que para você é prioridade. E você, em troca, abrirá mão de algo que não é sua prioridade, porque é minha prioridade. E assim, nós poderemos conviver, pessoas diferentes, no mesmo ambiente, sem agressão direta. Inclusive, se eu achar que conviver com a sua diferença me é muito ofensivo, eu tenho que ter o direito de me isolar da sua convivência para outro lugar. Eu não posso obrigar você a ser diferente, mas você me obrigar a conviver com a sua diferença, se eu não desejo isso, é tirar o meu direito à liberdade. Então, eu não suporto olhar isso. Então, eu quero me retirar e conviver somente com pessoas que não realizem essa atividade. É um direito meu. Você me obrigar a conviver é tirar o meu direito. Agora, eu tirar o seu direito de fazer isso é tirar a sua liberdade. Então, no meu entendimento, a proposta espírita tem como primeiro passo, quando você se torna um espírito, segundo a definição dos espíritos, qual é o presente que você recebe que faz com que você deixe de ser um princípio espiritual e se transforme num espírito independente, dono das suas decisões? O nome é livre-arbítrio. É precioso. Esse foi o primeiro presente que Deus deu a você, que tornou você responsável por si mesmo. Livre-arbítrio. Então eu acho que esse é o primeiro direito natural, inalienável do ser humano, a liberdade. E por liberdade, eu entendo, inclusive, a liberdade de cometer erros. Mas o erro, quando você pensa como uma pessoa materialista, você só tem essa vida, errou, perdeu, então você tem poucos anos, qualquer erro é um desperdício. Quando você pensa em termos de imortalidade, de uma vida que não vai se acabar, os erros não são desperdícios. Erros é uma técnica mais dolorosa, mas é uma técnica de aprendizado. Então, nossos erros nos ajudam a enxergar as coisas sob uma ótica melhor. Por quê? Porque erros têm consequências, consequências causam dor, dor é desagradável, eu não gosto de sofrer, não quero passar por isso de novo. E é uma experiência muito mais intensa, profunda e marcante do que o aprendizado por transferência, quando alguém me conta do que sofreu quando fez aquilo. Bom, se essa pessoa foi muito expressiva e me explicou de maneira muito intensa, eu posso, através da empatia, sentir ou
usar a minha mente, projetar-me no futuro, me imaginar vivendo aquilo e sentindo aquela dor. Isso existe no ser humano. É o que permite você aprender através da experiência de outras pessoas. É claro que para que isso aconteça, você vai depender do outro contando a você corretamente, verdadeiramente, o que foi que ele fez, o que foi que ele sentiu, o que foi que aconteceu. Então, quando você cruza com pessoas verdadeiras e sinceras e que contam sinceramente as experiências negativas que elas viveram e o sofrimento que elas sentiram e as consequências que elas vivenciaram, sim, você aprende muito. Se você tiver essa abertura, essa empatia, você pode, inclusive, sentir e tornar seu ou sua a experiência de outra pessoa e, com isso, essa experiência deixa de ser dela e passa a ser sua também. E você aprendeu uma coisa nova. É muito bom, muito intenso, mas vai depender do exercício intelectual da imaginação. Vai depender de uma comunicação eficiente, que a pessoa consiga passar para você o que foi que ela realmente fez, o que foi que ela sentiu. Por quê? Porque, infelizmente, nesse teor de aprendizado, algumas limitações existem. Existe o fato de algumas pessoas editarem o que elas fizeram para não parecerem mal, delas mentirem a respeito do que fizeram ou das consequências. Por quê? Porque tem vergonha do que aconteceu, ou das pessoas mentirem porque são egoístas e não querem sofrer sozinhas, ou elas são invejosas e, como elas estão sofrendo e você não, elas ficam com raiva disso e vendem informações falsas. Isso acontece muito. Então, o aprendizado por transferência tem a limitação que você depende dessa transferência para poder assimilar a informação. Mas quando você vivencia diretamente a experiência, sem intermediários, você tem a totalidade da informação. E com a totalidade da informação, mais, esse mais é muito importante, mais raciocínio lógico. Como assim? Você pode ter a totalidade da informação, abrir totalmente mão do raciocínio da lógica e colocar exclusivamente a culpa do seu sofrimento em outra pessoa e resolver se vingar, por exemplo. Mas, o mais, você pode acrescentar aos fatos que você tem em sua posse, da sua experiência, acrescentar o raciocínio, que é a análise e ponderação dos fatos, e chegar a uma conclusão pertinente de que eu fiz isso. Não devia ter feito. As consequências são ruins. Nunca mais eu farei. E não há nada, nem ninguém, nem nenhuma situação que me convença ao contrário. É um aprendizado definitivo que mudou você para melhor. Por quê? Porque outras pessoas que aprenderam por transferência, ouviram falar ou têm uma vaga ideia do que seja, podem ser convencidas a cometer um erro. Mas você, que sabe exatamente o que aconteceu, que acontece e que acontecerá, nunca mais cairá nessa situação. Ou seja, você que viveu, você que errou, você que sofreu, sabe muito mais do que aquele que nunca passou por isso. Você tem a certeza absoluta a seu favor. Então, você que errou, você que sofreu muitíssimo e que se sente inferior por isso, na verdade, é uma pessoa muito melhor do que qualquer outra, porque você nunca mais fará isso. Diante disso, você é a pessoa mais confiável na face da Terra com relação a essa questão. Eu já disse isso para muitas pessoas que cometeram erros e sofreram muito e que se sentiam inferiores ou inferiorizadas e que não se sentiam capazes de assumir determinadas tarefas porque erraram muito. E eu disse, nossa, mas você é a pessoa ideal, porque você nunca mais vai fazer isso. Ninguém nunca vai te convencer. Você é uma pessoa inabalável. Que é a qualidade da fé? Então você tem uma fé inabalável, porque você sabe exatamente quais as consequências dos seus atos. Então, diante disso, eu digo que nós não podemos impor a outra pessoa
Absolutamente nada. Peraí, então como é que eu vou fazer? Se você quer ensinar alguém, você pode ensinar sobre coisas que você pensou, fruto de raciocínios lógicos que você fez usando essa coisa maravilhosa, que é a sua capacidade de se projetar no futuro, onde você usa raciocínios lógicos, algumas informações e projeta cenários e acontecimentos. E aí você explica para as pessoas o que poderia acontecer nessas circunstâncias. Mas lembre-se, o que poderia acontecer. Você pode falar utilizando a experiência de outras pessoas. A estatística normalmente acontece e uma série de outras coisas. Você pode ensinar de diversas maneiras, mas uma das maneiras mais eficientes, uma das melhores maneiras de ensinar é vivendo e demonstrando em você mesmo a eficácia da sua teoria ou da sua explicação. Você fez com você, qual foi o resultado? O resultado é esse. Eu fiz assim. E as pessoas irão ver, obviamente, os fatos de que você alcançou o resultado pretendido, de que a sua informação é boa e o que os moderninhos chamam de autoridade social. Você é o que está dizendo que é. É diferente do marketing, em que você projeta uma propaganda que pode ou não ser verdadeira. Então, você é o que você diz. E se você é o que você diz, você tem a autoridade da sua presença. Então, vamos falar sobre melhorar a voz. Eu estudei bastante sobre melhorar a voz. Eu queria melhorar minha voz. Eu tenho a diferença entre antes e depois. Então, eu poderia falar, gente, eu quero ensinar a vocês a melhorar a voz. Interessante, a voz dela é muito boa. Ela nasceu assim, não era diferente. Nossa, eu vou ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Por isso, a melhor maneira de ensinar foi a que Jesus usou, o exemplo. Ele era o que dizia, ele viveu o que disse. E até hoje, a marca da presença dele, que impactou tão profundamente algumas pessoas, existe em ecos na fala de outras pessoas. Então, uma pessoa que fala de Jesus, mas ela não tem essas qualidades, ela não tem, mas ela está falando de alguém que tinha. E que era uma qualidade tão forte que impactou as pessoas. E o eco transparece mesmo na voz daquele que não tem esses valores, porque ele era exatamente o que disse que era. Algumas pessoas que tentam negar absolutamente esses valores dizem que ele não existiu, foi um mito. Mas olha só, é um mito tão bem acabado, tão facilmente de ser demonstrado cientificamente, que é meio difícil de ser mentira. Podem ter exagerado, mas eu acho que os exageros, inclusive, são muito falsos, quando as pessoas tentam colocar na voz dele coisas que não parecem muito com ele, como, por exemplo, expulsar alguém para sempre, ou secar um vegetal até a raiz, é até antiecológico. Eu não consigo visualizar Jesus, com o poder que tinha, realizando algo assim. E se ele realmente quisesse expulsar alguém, bastava olhar fixamente e eu correria horrores. Então, pensa bem, se tem lógica. Então, nesse sentido, a proposta da liberdade, ela é muito importante. Toda vez que você exerce a coerção de qualquer natureza, a violência, você está cometendo um ato antiético, que terá consequências, principalmente na sua liberdade. Então as pessoas têm o direito de errar, têm o direito a ter suas opiniões, têm o direito de fazer suas escolhas, e eu também. Você tem, inclusive, o direito de não conviver com essas pessoas, se você não quiser, nem ser obrigado. Então, eu entendo que você possa achar errado a religião de uma pessoa. Essa pessoa segue uma religião que diz que determinado comportamento é abominável e que merece a morte. E você acha isso errado. Mas é a crença dessa pessoa e ela convive com isso. Sim, mas é uma crença errada. Sim, é uma crença errada. Mas enquanto ele não usar de violência contra você, enquanto ele não usar de coerção contra o seu desejo de se comportar de determinada maneira ou viver de determinada maneira, ele tem o direito de conviver com os seus erros. E o meu direito? Você tem o direito de fazer o que quiser.
Mas a existência dele me incomoda. Sim, mas é um fato que ele existe, é um fato que ele tem direito a viver e é um fato que ele tem direito às suas opiniões. Mas a pergunta que eu venho dizer é o seguinte: por que a existência dele, a opinião dele, o desejo dele deveria ter impacto no seu? Por quê? Você não tem certeza de quem você é, do que você vive, do que você pensa? Você é tão inseguro que a opinião de outra pessoa é tão ameaçadora assim? Então, talvez o problema não seja ele, com os pensamentos primitivos, com as escolhas, não interessa o quê, e sim você, que não tem certeza de que o que você pensa, sente ou é está correto. Então, não transfira para outra pessoa um problema que é seu. Então, eu acho que as pessoas têm o direito a pensar o que quiserem. E eu tenho que conviver com isso. Quando esse pensamento me incomoda muitíssimo, e eu gostaria que a pessoa mudasse, vem cá, por que você gostaria que a pessoa mudasse? Talvez porque eu goste muito da pessoa, talvez porque eu tenha interesse, talvez porque eu queira que ela seja feliz. Então, eu posso conversar, eu posso perguntar por que você pensa assim, eu posso questionar, eu posso abalar as suas convicções usando argumentos válidos e sólidos. E se nada disso funcionar, por exemplo, ela é avessa à argumentação, ela não aceita o pensamento ou não respeita o que você está dizendo, você pode sempre usar o seguinte argumento: bom, talvez eu esteja errado, talvez você esteja certo, mas você é feliz? Você está realizado? Comparando eu e você, eu pareço mais feliz? Eu pareço mais realizado? Então, quem sabe, talvez eu não tenha as palavras para convencer você do seu equívoco. Mas você não gostaria de pensar na probabilidade, analisando as consequências de que talvez o equivocado seja você? Mesmo que essa conversa não produza resultados, ela produziu uma semente. Porque é um pensamento muito lógico. Você não é um agressor. Você não tentou destruir a vida que essa pessoa construiu. Não interessa o que você acha sobre ela. É a vida da pessoa. E ela tem todo o direito de vivê-la como quiser. Você não agrediu. Por quê? Mas peraí, por que você não agrediu? Ué, porque Deus deu esse direito para ela. Eu respeito Deus muitíssimo e eu acho que Ele está absolutamente certo. Diante disso, ela tem todo o direito de fazer isso. Eu não agredi. Nem com sentimentos. Por exemplo, não me é ofensivo. Eu acho triste, mas não ofensivo. Se você não tem animosidade, se você não produz essas coisas, a vibração é aberta. E no momento em que a pessoa pensar sobre, será que eu sou realmente feliz? Ela parece o mais feliz? Será que ela é realmente feliz? No momento em que a pessoa se questionar, você tem uma semente. Não importa se essa semente vai aparecer daqui a um mês, um ano, outra encarnação, ou 3 mais tarde. Aconteceu e você faz parte disso, com o seu amor, com a sua tolerância, com a sua capacidade de não agressão, com sua capacidade de conciliação e com a sua capacidade de viver um compromisso. Compromisso que significa mútua adequação das demandas. Muita paz.